Fala, Jorge, boa noite. Esperar só ver se entra mais alguém aí. Fala, pessoal. Beleza? Esperar só um minutinho aí para ver se... Esperar a turma entrar aí. Para variar, eu avisei em cima da hora, mas eu tô procurando manter essa disciplina aí de fazer a live. Tô procurando manter e tô conseguindo. Já faz uns 3 meses já. Fazer live toda quinta aí. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre um assunto que eu falei pouco até agora, né? Que é essa questão de dar um pouco da minha visão aí sobre a questão da tese, né, de investimento e como se comunicar, né? Porque o research é um processo que você faz, você chega à sua conclusão, faz o research, mas você precisa comunicar. E aí, bom, se quiserem aí fazer perguntas no começo, a gente faz um pouco de Q&A no final também, se vocês quiserem. Senão eu começo a falar, sem parar. Então, pessoal, vamos começar então. Eu queria falar que, assim, o que acontece? Se você está tanto no buy side quanto no sell side, você faz seu research, você chega numa conclusão para dar uma recomendação de investimento, só que você normalmente tem que convencer isso, deixa eu já respondo, Luzão. Você tem que convencer, se você tiver no sell side, os seus clientes buy side, né, os investidores, são atendidos pela corretora, você está no buy side, você normalmente, não sei se for o dono do fundo e faz tudo da tua cabeça, você muitas vezes, especialmente se é analista e não portfólio manager, você vai ter que tomar a decisão e convencer os outros. E na verdade, mesmo que você seja um cara que, vamos dizer que você opere o dinheiro, você é o dono do fundo, você não tem que se comunicar com ninguém, ainda assim é bom, né? Porque na minha cabeça, quem sabe se comunicar e explicar direito o que está pensando, estruturar o raciocínio, é porque mostra mais que você está mais perto de realmente entender do que você está falando. Porque eu, hoje em dia, não acredito muito só aquela pessoa que entende muito, é genial, mas não consegue explicar o raciocínio. Então, assim, é super importante você conseguir não só estruturar e ter a lógica no raciocínio, como também expressar isso, né, através de algum canal de comunicação. No fundo é sobre isso que eu vou falar hoje. Deixa eu só ver a pergunta do Luiz aqui. Só me fala, Luiz, por favor, o que é o FCL, que eu... fluxo de caixa livre, é isso? O Luiz está perguntando, obrigado pela pergunta aí, o Luiz está perguntando se Free Cash Flow to Firm e Free Cash Flow to Equity chegam em target price parecidos. A verdade é que deveriam chegar em target prices iguais, só que às vezes alguns desafios aí de implementação que não convém fazer agora, você não consegue fazer a conta e deixar exatamente coerente os dois. O que eu digo com coerente? Se você fizer os dois formatos de valuation, Free Cash Flow to Equity to Firm, usando as premissas coerentes, por exemplo, usando as premissas coerentes entre si, entre os dois modelos, usando as mesmas premissas, você vai chegar no mesmo target price. Só que a modelagem da estrutura de capital e da alavancagem no Free Cash Flow to Firm, ele é incorporado, a alavancagem da empresa você modela no denominador, né? Você modela de duas maneiras, para descontar os fluxos, considerando a estrutura de capital, isso é incorporado no WOC, através do custo da dívida, do beta, etc., para você calcular o custo médio ponderado de capital, e aí você chega no valor presente, chega no valor da firma, e aí você desconta a dívida líquida e chega no valor do equity. Ao passo que no Free Cash Flow to Equity, você faz esse valuation, e a estrutura de capital, o custo de capital, ele já está embutido, o custo da dívida, ele já está embutido no seu numerador, nos seus fluxos que você calcula, e aí você tem que trazer seu valor presente pelo cost of equity.
e você fazer essas duas coisas com as premissas iguais e coerentes, às vezes é um pouco desafiador e pode trazer alguma diferença no target, mas teoricamente deveria ser idêntico os dois targets. Então, respondendo a pergunta, se chegam em target parecidos, chegam em targets iguais, mas isso no mundo teórico. No mundo da prática, às vezes você tem um pouco de algum desafio de implementação aí. Obrigado, Luiz. Aí, turma, voltando aqui para a questão do tema de hoje, né, que é sobre uma tese bem fundamentada e bem comunicada, uma opinião de investimento. Aí, voltando, né, o trabalho do analista, que o assunto que eu mais falo aqui é a questão do modelo financeiro, porque... obrigado você, Luiz. O assunto que eu mais falo é sobre a importância de você ter um modelo financeiro bem estruturado e bem fundamentado, de você ser bom em modelagem, porque modelagem eu chamo da maior alavanca, né, o que você gasta mais tempo do teu trabalho. Se você fizer um bom modelo, você vai entender o que está acontecendo na empresa, vai dar uma boa recomendação de investimento, tem mais chance de acertar, você vai ser mais eficiente, vai ter mais espaço para fazer o resto. E o modelo financeiro, ele tem que no fundo ele tem que te trazer um view, né, uma visão, uma tese, um tema que você chega de investimento e um call, uma opinião de investimento fora do consenso, né? Porque, de novo, no mercado financeiro tá todo mundo tentando entender o valor das coisas, e esse valor você calcula, e se você está chegando na conclusão que uma coisa custa 10, você está vendo ela por 5, então você acha que tem que comprar porque está barato, você, com certeza, se é no mercado de ações, no mercado líquido, que tem muita gente olhando as ações, especialmente as mais negociadas, está todo mundo olhando basicamente a mesma informação. Se você chega num preço diferente do que o mercado... Porque assim, qual que é a última prova do preço que o mercado está achando que a coisa vale? Não é a soma do valuation que o pessoal está fazendo nos modelos pelo mundo afora. Ele é o preço que está de tela, o preço que saiu o último negócio, né? Nada mais realista do que o preço que as pessoas estão pagando nas coisas nesse universo do mercado financeiro. Então, assim, uma coisa é eu falar que eu acho uma coisa que ela vale tanto, e falar que meu valuation no meu modelo deu tanto. Outra coisa é eu ir lá e comprar aquela ação naquele preço e aparecer na tela que aquele foi o último negócio. Então, assim, o preço de mercado, ele diz muito a respeito do que o mercado está achando que aquela coisa vale. Se eu tenho um preço diferente do mercado e, portanto, acho que vale a pena comprar ou vender, eu tenho que saber, e não é exatamente trivial esse exercício, você tem que falar com os outros. Eu diria que é uma mistura de arte e ciência, você saber qual parte do teu modelo que está diferente da do mercado. E aí o que eu estou falando? De novo, dando um exemplo. Imagina que eu conseguisse pegar o modelo de todos os agentes, os investidores fundamentalistas, e conseguisse pegar e olhar todos os modelos e ter uma planilha ali que eu sintetizasse toda a informação. Qual que é a receita que o mercado todo, que todos os analistas estão projetando, qual que é o custo, qual que é o capex. Alguma das minhas linhas está diferente das premissas do mercado, e alguma delas é mais importante. Então, por exemplo, pode ser que eu ache, vou dar um exemplo da Soma aqui, tá? Isso daí poderia ser uma fonte de diferença antes de ela se fundir com a Arezzo. É um negócio que tinha um potencial de crescer muito bem lá dentro. É uma das marcas principais da Soma, que é uma empresa é um grupo, vamos dizer, uma multimarca, não uma multimarcas, ela pretende ser um guarda-chuva que tenha várias marcas fortes de moda, especialmente femininas, mas tem masculino também. Ali você tem uma empresa chamada Farm, uma marca chamada Farm, que se tiver alguma menina aqui, mulher aqui, vai saber, né? E aí você tem a Farm, você tem a Farm International, que é uma empresa que estava sendo uma aceitação muito boa lá fora, e aí é uma empresa, é uma linha de receita que estava crescendo muito, mas muito pequena ainda. O mercado poderia estar modelando a Farm, você tem agentes do mercado que poderia não dar muita atenção nessa linha, que ela não cresceu muito ainda, e você poderia ter outros analistas que estavam, não, peraí, eu vou olhar isso aqui com calma,
vou fazer um research proprietário, vou entender, vou falar com as lojas grandes de departamento nos Estados Unidos, que são grandes compradores e grandes canais de distribuição disso lá fora, e eu chego numa conclusão que aquilo vai crescer a beça, receita em dólar, aquilo vai eventualmente gerar um valor muito grande para a soma. O ideal é eu ter um modelo através do qual eu saiba que aquela linha está diferente. Passo 1. Passo 2 é assim, então eu vou comprar a ação, vamos dizer, eu chego à conclusão que, porque eu acho que a ação vai valer muito mais do que o mercado está achando, porque eu sei que eu estou prevendo que aquela linha vai crescer muito mais, eu vou lá e compro a ação. Mas eu tenho que responder outra pergunta no mercado financeiro. Se eu estou comprando uma ação, eu quero que ela suba depois. Não adianta só eu achar que ela está barato, comprar barato e ela continuar barata, né? É uma das maneiras e um dos motivos que às vezes isso acontece é o tal do value trap, né? Mas enfim, voltando. Eu acho que aquela coisa está barata e aí eu tenho que achar uma outra coisa. O que eu acho que vai acontecer que vai fazer os outros enxergarem daqui a um tempo, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, o que eu estou enxergando. Se ninguém enxergar, não adianta nada eu ter comprado uma coisa barata. Então, assim, isso é super importante no mercado financeiro. Eu não estou operando no vácuo. Eu tenho que comparar, eu tenho que saber o que o mercado está esperando e por que eu acho que ele vai começar a achar. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo super simples. Às vezes a ocasião na qual o mercado vai se tocar de uma coisa que eu já me toquei é o próximo call de resultados, a próxima apresentação de resultados que a empresa divulgar. Que talvez o mercado olhe e veja que aquela linha está performando muito melhor e note que tem uma tendência de alta e que seja um número ali, embora proporcionalmente pequeno percentual da receita, ele vai começar a bombar. E aí o mercado enxerga aquilo e a ação sobe. Então, assim, a minha visão fora do consenso para aquela linha, ela é, vamos dizer, ele é o fator principal do meu modelo, que eu vou chamar aqui de fator crítico, tá? O critical factor, que eu acho que vai mover aquela ação. E aí eu tenho uma coisa que eu chamo de catalisador. Eu uso os termos mais em inglês, enfim, mas assim, é o catalyst. Qual que é o catalisador? O catalisador é o que vai acontecer, qual é o evento que vai fazer a turma enxergar o que eu não estou enxergando. Nesse caso aqui, seria um exemplo mais simples, que é um call de resultados, um resultado sendo divulgado, que vai fazer as pessoas enxergarem. Mas um evento podem ser várias coisas. Por exemplo, uma conferência que vai ter, que a empresa vai começar a falar com investidores grandes e relevantes, e aí a empresa vai comunicar algo que eu já sei, e não é porque eu sei que eu sou insider e que a empresa me contou, mas eu sei porque eu fiz um bom research proprietário. Então, assim, o processo de análise de equity, ele começa com o modelo financeiro e com o research proprietário, nesse exemplo, eu estudando e fazendo um bom research nessa questão da Farm International, na soma. Isso daí fez com que eu tivesse uma visão fora do consenso. E aí, depois disso, eu tenho que fazer uma boa escolha de ações. Isso daí envolve as variáveis de psicologia de mercado, se o mercado vendeu aquela ação sem um motivo, por uma coisa de medo, ou porque comprou por ganância, enfim. E eu tenho que fazer essa interface também entre o meu mundinho, do meu modelo, e o que o resto do mercado e dos outros modelos, dos outros analistas estão achando. E aí, feito isso, eu tenho que chegar e comunicar bem a tese, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de forma, né? Eu tenho que comunicar bem, especialmente porque vamos imaginar que o universo de buy side. Eu já falei várias vezes para vocês que o buy side, ele é os investidores grandes, aí os lugares onde quem aqui não está no mercado ainda gostaria de trabalhar, etc., admirados e tal, eles são bombardeados diariamente por informação. Você imagina o mundo do Instagram da vida, que as pessoas são viciadas em ficar scrolling, ou abrem o YouTube, você é bombardeado de vídeos que te interessam. Você imagina esse mesmo universo, só que você sendo bombardeado de informação que você sabe que se você ler,
pode influenciar a performance do teu fundo, do teu trabalho, pode fazer você perder o emprego ou você ter um sucesso. Então, assim, os caras são bombardeados de informação e um bom analista, um bom gestor, um bom portfólio manager, ele tem um cuidado grande e ele tem táticas estrategicamente, taticamente e operacionalmente como que ele vai gerenciar essa enxurrada de informações. Então, se você se comunicar mal, o cara nem vai ler o que você escreveu. Desde o headline ali que você coloca num e-mail que você manda para comunicar a tua ideia, ou uma mensagem que você manda no WhatsApp, ou a primeira página do relatório, entendeu? Então, assim, você tem que se comunicar e o conteúdo e a forma são importantes para você conseguir que a sua ideia faça alguém tomar uma decisão, seja você um sell side que está dando um call para os clientes buy side gostarem do call e executarem esse call, idealmente na tua corretora, ou se você estiver no buy side e o buy side e você tiver que convencer o seu portfólio manager que é para ele executar aquela ordem e colocar aquela posição, né? Então a parte da comunicação aqui é super importante. Só um segundo. E aí, falando um pouco, aí eu vou conversar um pouco sobre 3 elementos aqui que eu acho importantes. Assim, primeiro, falar um pouco sobre o conteúdo, a parte do conteúdo, depois a questão da forma, algumas considerações sobre a forma e elementos que são importantes estarem nos relatórios, serem considerados na hora que você vai articular o seu raciocínio e comunicar para os outros. Também falar um pouco sobre a forma que você comunica isso, seja através presencialmente, por WhatsApp ou através de um relatório em PDF. Primeiro ponto, falando da parte de conteúdo, eu já falei, você precisa basicamente o seguinte: você precisa dessa visão única e dessa opinião de investimento única, que você chegou a essa conclusão através do seu research proprietário que você fez, e aí você chegar numa visão diferente do consenso, idealmente diferente do consenso, tá? Não é fácil você conseguir chegar numa divisão fora do consenso, e depois você deveria ter todo o material e toda a argumentação que suporte isso. Então você tem que começar pela conclusão e depois você tem que ter todo o material que, vamos pensar, a primeira página do teu relatório você manda comprar uma ação por essas razões. Você aponta também os riscos, que é super importante, né, o que pode dar errado. E aí você pega as próximas páginas do relatório, deveriam basicamente argumentar por que você chegou naquela conclusão e suportar a conclusão que está na primeira página. Esse é um elemento, inclusive, da forma, né? O relatório ele tem que ser focado numa conclusão, porque o seu cliente ou o seu portfólio manager ele não tem muito tempo a perder. Então, assim, sobre o conteúdo ele tem que ser focado no futuro, né? Você tem que falar do futuro, você tem que falar o que você espera para... Você está projetando o futuro, trazendo os fluxos de caixa, valor presente, então o foco do teu trabalho é falar do futuro, não é ficar contando história do que aconteceu no passado, tá? Você tem que ter um call, você tem que prever o futuro, se esforçar para prever o futuro, idealmente através de cenários, senão parece que você acredita que tem uma bola de cristal, entender o equilíbrio de riscos, de downside e upside de um determinado investimento, e aí, a partir daí, dar a tua argumentação, tá? Outro ponto importante é você tem que trazer algo novo, algo sobre o qual as pessoas não sabem ainda, né? O foco do conteúdo, por exemplo, esse exemplo aqui, a minha visão fora do consenso é uma visão de que eu acho que a Farm International vai crescer mais do que o mercado está achando, e eu tenho que contar isso e destacar isso no meu relatório, eu tenho que falar o que os outros não sabem. Um relatório de research não é uma... Isso então a parte que eu vou fazer aqui. O analista de research, ele não é o RI da empresa. Ele não tem que ficar papagaiando a mesma coisa que o RI da empresa está falando. Ele não é um jornalista, ele não é um cara de marketing que tem que ficar repetindo o que os outros estão dizendo e contando uma história bonitinha. Ele tem que ser marqueteiro, sim. Ele tem que usar o marketing para, vamos dizer, não o marketing, mas ele tem que se comunicar bem. Mas ele tem que comunicar bem uma coisa que está bem embasada, que tem fundamento, tá?
Não é o que acontece na maioria em vários caras, vários analistas. O cara é meio marqueteiro e tal, e na hora que você vai ver não tem substância por trás do que ele está falando. Então, assim, é focado em futuro, em projeção, focado em algo que é novo, que não é mais do mesmo, coisa que todo mundo já sabe. Outra coisa importante sobre o conteúdo é a questão de ser completo, né? Você tem que fazer um research profundo e que enderece todos os pontos importantes. Tem que ser bem feito esse research. Tudo que suporta, vamos dizer, a cozinha, que está por trás ali do relatório, ele tem que ser bem embasado, tem que ter um modelo correto, tem que as variáveis estar bem pesquisadas e bem modeladas no modelo financeiro também. Depois disso, e aí está ligado aí ao ponto de ser completo e bem feito o research, é importantíssimo que seja verificável, né? Se eu chego numa conclusão na primeira página do meu relatório, eu tenho que ter as próximas páginas e o modelo pronto para se alguém falar, não, peraí, mas de onde vem esse número aqui que você está calculando esse número para o ano que vem? Tem que estar ali no meu relatório, no meu modelo, de maneira pronta para se algum cliente questionar, ou se eu tiver numa reunião com o meu portfólio manager, eu abrir o modelo e mostrar como é que eu calculei aquilo. E eventualmente, se você está no seu site, uma coisa que eu também não falei muito aqui é que você manda os relatórios, o que você manda mais comumente para os clientes são os relatórios em PDF, que todos vocês aqui já devem ter visto, mas muitas vezes o cliente pede o modelo. E o modelo é algo que você, como analista, os analistas são um pouco mais restritos de mandar um modelo, porque falar, se esse cliente é pequeno, uma coisa é mandar um PDF aí que ele vai acabar recebendo de qualquer jeito, outra coisa é eu mandar o meu modelo, e aí os analistas normalmente têm um pouco de ciúme, e tem cara que também é ruim, que o modelo está errado, o cara está inseguro, e aí não quer mandar para o cliente, porque sabe que numa dessas, se mandar para o cara bom, o cara pode virar para o cara de pro time de sales, né, que é o time de vendas, que é quem realmente está focado ali na receita, na corretagem, e está avaliando, está meio que julgando os analistas, e o cara de sales pode te queimar se o cliente ligar para o cara de sales e falar assim, olha, esse analista aqui é um pangaré, fez conta errada, o modelo dele está com um negócio muito errado aqui, e às vezes você pode dançar sem ninguém te avisar, entendeu? Então por isso que é super importante essa parte de ser verificável. E aí outro ponto é a questão de você conseguir, de ser algo que é revelador, né? Que é algo que, ligado àquele ponto de trazer algo novo que você tem que revelar e destacar no teu relatório, tá? Isso na parte de conteúdo. Eu acho que entrou alguém novo aqui. Agora eu vou começar a dar um toque assim só para quem chegou, porque como hoje não tem muita gente. Rodrigo, tudo bom? Eu tô falando agora, né, eu tô, enfim, contextualizando aqui sobre a ótica de forma e conteúdo, a importância das coisas elementos importantes de forma e conteúdo para um relatório, para uma tese, tá? E eu tô falando mais do sell side, mas isso vale para o sell side e para o buy side também. E aí, por fim, falando da parte de forma, a forma, o relatório eu já falei, né? Uma coisa, ele tem que ser focado na conclusão. O cliente, o portfólio manager, ele não tem tempo de ficar olhando um monte de detalhe para depois você falar a conclusão. Ele vai dormir no meio do relatório ou no meio da apresentação. Então você tem que começar com uma recomendação de investimento. Isso tem que ser uma coisa, você tem que usar aí uma forma de comunicação que atraia e prenda a atenção das pessoas, não para enganar as pessoas, mas para prender a atenção e o interlocutor não dormir, vamos dizer assim, né? Porque no final você quer que ele tome uma decisão baseada no que você está falando. Você vai ter feito um bom trabalho se ele tomar uma boa decisão e não se ele não fizer nada e deletar seu relatório. Ou não ouvir o que você falou para ele numa reunião, numa conversa one-on-one, por exemplo. E aí também uma coisa super importante, o analista de research, isso é um problema que acontece mais no sell side. O sell side normalmente ele tem um perfil de que gosta de se expressar mais, gosta de expressar suas ideias através de raciocínios elaborados, e no sell side você consegue fazer relatórios com gráficos bonitos, falando bonito, escrevendo bem, só que e aí isso dá uma tendência para alguns analistas
começarem a escrever muito, a falar muito sobre a empresa, sobre o modelo de negócio da empresa, porque isso daí provavelmente quem é analista gosta, né, de entender modelos de negócios, entender as vantagens competitivas de uma empresa. Só que assim, o nome do trabalho, né, em português não é Equity Research em inglês, em português é analista de ações. Você é um analista de ações, não um analista de empresas. Você não é um consultor, você não é um jornalista de business, um jornalista de uma revista da revista Exame. Então assim, embora você possa se sentir tentado de na sua comunicação ficar contando muito sobre o modelo de negócio e coisas da empresa, e isso tem o seu lugar, na verdade o lugar mais adequado de você fazer isso é quando você solta um relatório de início de cobertura, você tem uma seção lá que você fala o que a empresa faz, onde ela ganha dinheiro, onde ela perde. Só que a partir daí, em toda a sua comunicação, o foco tem que ser na ação. Eu quero saber se a ação da empresa vai subir ou cair. Se você tiver como fazer isso e mostrar os argumentos de por que por A mais B você acha que essa empresa está barata, você tem que focar na ação da empresa. Qualquer outra coisa que você falar sobre o business model da empresa, sobre a governança, que não embase a sua conclusão sobre se você deve comprar ou vender uma ação, você está enchendo linguiça, para falar o português claro, né? E aí depois, outros pontos aqui importantes assim, o relatório está ligado à questão de ser verificável e de você e de ser algo que seja bem feito, research, é a parte de você ser baseado em fatos e dados e não opinião, né? Não porque eu ouvi falar o fulano de tal gosta de tal ação, não porque eu li um relatório do Sell-Side e vi que tem um papo legal em torno da ação, não porque eu vi um podcast do Market Makers, foi um gestor lá e contou uma história, um gestor inteligente falou que gosta de tal ação por isso e isso, mas eu não fiz o meu research próprio, né? Não fui eu que cheguei naquela conclusão, eu estou usando uma argumentação baseada em autoridade, né? Eu estou falando, o fulano de tal falou tal coisa, e aí não é isso que você deve fazer, né? Não é para isso que você é pago. E aí, por último, o relatório ele deve ser o relatório, a comunicação tem que ser sucinta, concisa e fácil de entender, né? Porque quando a coisa é muito complicada de explicar, você vai perder o interlocutor. E já dizia o Warren Buffett que não sei se nem é só o Buffett, mas enfim, eu não vou investir numa ação que tem um modelo de negócio que eu não consigo entender e que eu não consiga projetar direito, entendeu? Então, assim, basicamente é isso. Esses são os pontos aí que eu queria comentar, e aí eu queria puxar uma discussão aqui, né? Ver se vocês têm alguma coisa... Obrigado, doutor. Entrou um amigo meu aqui que é médico, mas investidor também, né? Eu presumo. Então, turma, vocês têm alguma pergunta aí sobre esse assunto? Alguma coisa mais específica? Exemplos? Eu tô com a primeira turma ainda do meu curso, a turma 0. Tô bem focado esses dias enfim, treinar meus primeiros analistas aí, né, desse programa de formação. E aí tem uma demanda razoável, assim, né? Tenho conversado bastante com a turma. É um programa de formação que tem sessões de mentoria. Não estou vendendo nada aqui, tá, pessoal? Até porque não está à venda mais, já acabou. Mas assim, no programa na mentoria que eu estou fazendo, conversando, todo mundo tem essa demanda, né, de como estruturar um relatório. Eu vejo, vou falar, Luiz, obrigado pela pergunta. Mas eu vejo que o pessoal, especialmente o pessoal que está ainda buscando os primeiros empregos e tal, que é analista mais júnior, embora essas informações que eu falei hoje sejam relevantes para qualquer analista, mas a turma tem uma demanda grande de só um segundo. Estava com uma luz acesa que eu apaguei. A turma tem uma demanda grande de relatório, né? E a turma às vezes participa desses challenges que tem. Hoje mesmo eu falei com alguém que está fazendo um challenge da Opportunity, e você tem essas competições aí que os bancos fazem, que as gestoras fazem, para identificar talentos aí.
Então a turma tem que apresentar as conclusões e isso é uma coisa que até no meu programa eu vou trabalhar mais esse ponto, né? Porque não adianta nada o cara ser bom, ter um bom raciocínio e não saber explicar. Vou começar pela pergunta que o Luiz fez a pergunta primeiro, mas só para falar do Rafael, Dr. Rafael, a carga horária é uma, eu falei esses dias para alguém que perguntou na minha mentoria, numa mentoria que eu estava fazendo, ele perguntou assim, pô, mas perguntou sobre carga horária, eu falei, cara, não pergunta isso na sua entrevista, porque é igual, parece meio pedante o que eu vou falar, tá? Especialmente o custo que tem umas coisas em São Paulo hoje em dia e no Brasil, mas não pergunta se quanto é o valor do ticket restaurante, entendeu? Porque isso, se você estiver disputando uma vaga num banco, porque não é esse o ponto. Assim, se tiver numa boa posição no mercado, num momento bom, você não vai ter que se preocupar com quanto te pagam de ticket. E provavelmente aqui na Faria Limer, nos Faria Limers, o ticket não vai dar para pagar o almoço inteiro, entendeu? Também não incentivo ficar fazendo almoço muito caro. E outra pergunta que eu falei, não faça pergunta, não para mim, né? Eu tô aqui para isso. Obrigado pela pergunta. Mas assim, carga horária de um analista para fazer um trabalho decente, qual que é o problema? Ele não tem que entregar um trabalho e cai caneta, né? Vai embora às 6 horas da tarde. Ele tem que estar numa pegada aí com uma fome de enxergar o que os outros não estão vendo e tem um monte de olhinho assim, ó, de gente bem preparada, inteligente, com capacidade computacional e etc e tal. Então, assim, ainda é difícil, para a maioria dos mortais, vamos dizer assim, é difícil você conseguir ir melhor que o cara, sendo que o cara também é inteligente ou é mais inteligente que você e está se esforçando e tem uma puta formação. Mas também é importante você, né, dormir bem, você fazer seu esporte, você fazer o seu jiu-jitsu, conforme eu já falei aqui, para você poder estar com a cabeça em dia, porque também se fritar no trabalho não adianta, isso é um tema muito comum, uma coisa que acontece muito. Eu já fiz até uma live aqui sobre isso, falando da importância de você conseguir gerenciar bem o seu estresse. Então, carga horária, agora dito isso, não deveria esperar trabalhar menos que 12 horas por dia e ter muito sucesso, certo? Você trabalhando no mercado como analista numa gestora de grana institucional, numa corretora top de linha. Em algum momento, o bom é que talvez antes dos 30 aí o cara fique mais ou menos rico e aí vai fazer outra coisa da vida, mas eu não acho um bom caminho, né? O caminho é você fazer um jogo de longo prazo e gostar do que faz e ficar um analista cada vez melhor. É isso que eu acho. E a idade mínima para começar, essa pergunta é muito comum, assim como faculdade de primeira linha ou de segunda ou terceira linha, e eu digo que faculdade e idade não deveriam ser fatores de limitação, mas é óbvio que é mais fácil um moleque de 20 anos conseguir um estágio do que alguém de 38. Eu não vou expor os outros, mas ontem eu estava falando com um aluno meu, com um analista meu, que eu não quero chamar de aluno, vou ficar sempre mudando aqui, mas um analista meu, que ele é um cara que trabalha no setor público, já tem aquela tão sonhada estabilidade, que quem está no mercado financeiro não fica buscando estabilidade, quer ter sucesso e tal, mas essa pessoa tem mais perto de 40 anos, só que ele gosta muito, ele já é meio que pesquisador em outra área e ele gosta, estuda sozinho, já está um tempão se preparando. Às vezes ele vai conseguir um caminho de sucesso aí como analista, eventualmente não necessariamente trabalhando numa gestora e tal, mas eu acho que o cara que tem perfil ele vai conseguir se destacar. No Brasil e no mundo provinciano da Faria Lima e do Leblon, e é natural porque o mercado no Brasil é muito menor que nos Estados Unidos, o analista ele é aquele perfilzinho, né? Se você andar na Faria Lima, no trecho entre a JK e a Cidade Jardim, você vai ver que passar na frente do prédio da BTG e tem várias gestoras por ali naquele caminho, você vai ver um perfilzinho meio padrão andando ali com o seu telefone ali agitadinho para olhar notícia ali na hora do almoço. Isso aí é um estereótipo. Só que a verdade é que você pode ter no Acre um senhor de 50 anos, estou exagerando aqui para ilustrar, e que ele se interessa a ler balanço à beça, está buscando informação, né, hoje com a internet, e está se formando e aprendendo,
e ele eventualmente ser muito melhor analista e ganhar muito mais dinheiro, ainda que seja o dinheiro na física dele, do que um cara que está num banco só porque é bem formado e é rápido de Excel e não sei o que, só que não tem experiência de vida, não tem às vezes humildade, não faz um research de verdade, fica só papagaiando. Esse garoto às vezes ele está mais bem empregado e o senhor de 50 anos vai conseguir o emprego, mas eu acho que tá cheio de cara aí escondido, tá cheio de talento escondido que não necessariamente está agora trabalhando como analista. E eu acho que honestamente esses caras, alguns deles desses talentos eu vou encontrar, assim, vou ajudar a revelar, vamos dizer assim, sabe? É isso. Agora o Luiz, deixa eu só ver se o Luiz está aqui ainda. Obrigado pela presença. Luiz, o negócio é o seguinte, como modelar o CAPEX a melhor forma, depende da empresa, né? Você tem empresa que você vai fazer, eu já respondo, Beatriz, obrigado pela pergunta. Luiz, você tem a melhor forma, a forma que você tem empresas que vai ser tão simples quanto você projetar o CAPEX como percentual da receita, né? Você tem uma empresa de transmissão de energia que o CAPEX é algo que vai partir do leilão, por exemplo. A empresa ela fez uma proposta no leilão para ganhar e ela vai dizer quanto ela estima fazer o CAPEX. Então você vai ter uma variável lá, o leilão, você tem vamos dizer, um projeto, um Excel lá que é os números para os participantes do leilão de transmissão de energia que se propõe a construir uma linha de transmissão em troca de receber uma RAP depois, e aí essa turma aí vai olhar e vai falar assim, olha, vai lá e ganha o leilão porque ofereceu aceitar uma RAP menor do que os outros concorrentes. E aí, na hora que ele for falar com o mercado, a Transmissão Paulista, por exemplo, ela vai falar, olha, eu ganhei essa linha, e aí o mercado vai falar, pô, mas você está recebendo, você se propôs a construir a linha e vai receber uma RAP, né, uma receita anual permitida muito menor do que os concorrentes. Você está destruindo valor, você está fazendo loucura, rasgando dinheiro. Aí ele vai falar, não, eu tenho um CAPEX aqui que eu, pelos meus fornecedores, pelo meu conhecimento da região, etc., eu vou fazer um CAPEX 30% mais barato do que estava no business plan, vamos dizer assim, no projeto original. E aí, qual que é a sua base para fazer o CAPEX? É um CAPEX por quilômetro daquela linha de transmissão que a empresa falou, que é 30% menor do que o valor que estava no leilão. Só que aí, se você tem mais conhecimento, você pode falar, não, acho que é 30% menor, eu acho que ele vai conseguir fazer 20% menor. É um exemplo. Outro exemplo, eu já falei, sei lá, vou modelar uma empresa de varejo. Eu vou modelar o CAPEX analisando provavelmente o histórico que a empresa está construindo as lojas novas, se for uma empresa que está construindo e não alugando, e aí eu vou olhar o CAPEX por metro quadrado e provavelmente eu vou modelar para frente o meu CAPEX aumentando o preço por metro quadrado do CAPEX por um índice de inflação, e eu vou modelar o componente quantidade do CAPEX, ele vai aumentar de acordo com o plano de expansão de lojas, né, que eu vou construindo lojas novas. Se for uma empresa aérea, vai ser através do plano de expansão de frota. E você tem empresas que vai ser simplesmente um percentual da receita. O que a gente não pode fazer é modelar como percentual da receita uma empresa que eu sei que, por exemplo, uma empresa de celulose que está construindo uma planta nova, o CAPEX dela vai ter uma cara muito mais vai ser uma pancada num determinado período, que ela está construindo uma máquina nova, uma fábrica nova, e aí, a partir dali ela vai ter alguns períodos, alguns anos, sem grandes CAPEX, só vai ter o CAPEX de manutenção para manter aquele ativo que ela tem. Então, assim, não existe resposta genérica para modelagem do CAPEX. Obrigado pela pergunta, Luiz. Diz aí se eu respondi. Só um segundo, Beatriz. Pô, tem uns alunos meus aí, bom, uns analistas meus aí no call. Obrigado aí pela presença. A Beatriz quer saber
Valeu, Luiz. Obrigado. A Beatriz quer saber se acredita que o CFA é realmente um bom diferencial para a área de Equity Research. Sim, Beatriz. E eu poderia falar que não, porque eu não tirei o CFA, eu fiz todos os... Eu fiz a prova do Level 3 2 vezes, estudei o material, entendi o material, tá vendo bem os simulados, aí por alguma razão eu tenho minhas desculpas, eu acabei não passando, mas assim, eu só não faço hoje de novo, porque eu não quero investir meu tempo nisso, mas é uma certificação que eu acho que eu queria muito, na verdade. Eu já passei no 1 e no 2, a bola tá na cara do gol, só que para eu chutar a bola no gol de novo, eu fiz o level 3 em 2010, assim, sabe? E para eu chutar a bola para dentro do gol, eu vou ter que estudar um catatal assim, aí eu vou deixar de produzir conteúdo bom para vocês, eu vou deixar de melhorar a minha formação, o meu programa de formação, eu vou deixar de ficar com a minha filha, com a minha família, então assim, eu não quero mais fazer isso, mas eu acho excelente, assim, como carimbo dá uma moral grande para a área de Equity Research especificamente. Eu já mostrei, já fiz uma live sobre isso, eu tenho em casa até hoje as minhas apostilas, e sempre tenho, porque eu tenho até uma aqui, ó, eu acho. Que esses dias eu ia fazer um conteúdo sobre Corporate Finance, e aí eu fui retomar, olhar alguns conceitos, e eu tenho livros, eu tenho aqui, ó, não sei se eu consigo inverter minha câmera aqui, mas eu tenho aqui esse livro, cadê, como é que muda isso aqui? Esse livro aqui, ó, que chama Principles of Corporate Finance, que é uma bíblia de Corporate Finance, um livro super importante. E ainda assim eu peguei meu livro do CFA Level 2 de 2009, ó, de Corporate Finance. Por quê? Isso já respondo duas perguntas suas. Dá uma moral grande sob a ótica da forma e do marketing pessoal, e é uma coisa que de fato te agrega valor para a Equity Research. Mas não te ensina a modelar da maneira correta, não te ensina como trabalhar na prática. Só que só o valor de você sentar e a quantidade que você tem que estudar para estar preparado na prova e passar na prova já vai te agregar pra caramba em termos de botar a cabeça no trilho, porque estudar é bom, estudar assuntos que te agregam. Só que assim, se estudar isso para ficar com a cabeça no trilho, para não trabalhar com isso, já não recomendo tanto. Então assim, mas para quem trabalhar com Equity Research, especialmente se tiver alguma insegurança em relação à faculdade ou tá mudando a carreira, eu acho que diz muito a respeito de o quanto você quer a coisa, de quanto você leva a sério a coisa, né? Porque o que o CFA propõe ser, o nome, o que é CFA? Chartered Financial Analyst, analista financeiro, sei lá, certificado. E você tem que estudar para tirar essa certificação bastante. É desafiador, dá uma certa ansiedade, você perde alguns feriados aí, ou alguma, a não ser se for muito gênio, entendeu? Você tem que treinar, tem que praticar os simulados, então isso no final do dia é um carimbo que não diz só que você passou, diz que você é esforçado pelo menos, entendeu? Ou genial e não é esforçado, mas enfim. E te ajuda ajuda em algumas coisas de conta aqui, algumas contas. Eu vou te dar um exemplo bobo. Eu quando saiu o deal da TAM com a LAN, no dia, se eu não me engano, foi o dia 13 de agosto de 2010. Eu fiz uma conta lá, a conta das sinergias e do prêmio de controle, etc. E é uma conta que eu fiz que eu abri minha apostilinha lá do CFA e lembrei de uma coisa que eu não tinha visto em lugar nenhum. Assim, na faculdade, então, que eu fiz GV, não passou nem perto de ter visto isso, entendeu? Então, assim, ele te mostra muitas coisas de mercado, ele não é só para Equity Research, né? Equity Research, Portfolio Management. Eu tô falando com vocês aqui agora, dá até uma vontade de me inscrever e fazer, mas agora, por hora, não. Há um tempo atrás, aí, eu até entrei no site do CFA para ver se eu conseguia me inscrever, porque tem gente que fala que expira e tal, mas não expira coisa nenhuma. E aí, que mais vocês contam? Mais alguma pergunta? Me diz se ficou claro, por favor.
se eu respondi a tua pergunta, Beatriz. Tá, Beatriz, então já que você está na pilha de fazer mesmo, eu vou te dar alguns conselhos. Como você viu, eu fiz o CFA Level 2 em 2009, então faz um tempinho. Por exemplo, antigamente, agora a prova é no computador, antes era no lugar, lá você ia. Vou contar uma história para vocês aqui, que é uma história triste aqui. Quando eu fiz a primeira vez o Level 3, eu estava no Southside trabalhando 15 horas por dia e eu estudei, mas não me preparei para a prova. Se preparar para a prova não é ler o material nem entender o material, é ler o material, entender o material, fazer muito simulado, porque, especialmente no Level 3, que é uma prova que você tem uma armadilha, a armadilha do conhecimento. Se você estudar, e como a prova é escrita, você vai querer mostrar que você sabe, vai escrever demais e vai dançar porque vai acabar o tempo. O CFA Level 3 ele é uma prova escrita, só que é uma escrita quase que é uma engenharia, entendeu? É quase que em bullet points você tem um jeito específico de responder as perguntas e esse jeito específico ele é orientado pelo CFA Institute. Então, se encher linguiça, vai dançar, porque o tempo vai estourar, você não vai fazer nem a metade da prova. E se não estourar o tempo, você vai escrever de um jeito falando mais do que devia e não vai passar. Isso é a dica para o Level 3 que você ainda vai chegar lá. Outra coisa, estuda, teve uma época que o que acontece? O CFA é isso aqui de material, é uma pilha assim, tá? As apostilas dos 3 níveis. E o resumo dessas apostilas tem uma empresa que chama Schweizer, que faz as apostilas que não são nem apostilas sintéticas e finas, mas elas dão uma organizada no material de um jeito melhor para você estudar e você vai aprender mais. Você não precisa nem abrir o material original. Essa apostila que eu te mostrei aqui é do material original. E o material do Schweizer você estuda e tem simulado e tal. É a melhor empresa que faz isso há muitos anos já. E eu comecei a fazer o CFA quando eu fiz o Level 1, nem chamava CFA Institute, chamava AIMR, Association for Investment Management and Research. Mas enfim, então a outra dica é fazer estudar o material inteiro pelo Schweizer, as apostilas, e terminar pelo menos 3 meses antes. Eu não gosto de ninguém fungando no meu cangote, então eu te dou essa recomendação. Você termina todo o material. O que é terminar? É ler tudo, entender o que leu, então às vezes tem que reler e fazendo todos os exercícios. Depois que você fez isso, o Schweizer antes tinha 2 apostilas, cada uma tem 3 provas. E a prova antigamente era assim, eu acho que para os 3 níveis eram 6 horas de prova, 3 horas de manhã e 3 horas da tarde. Você tem que treinar isso, você tem que treinar assim. Não é fazer metade um dia, metade no outro. É sentar num sábado marcado e fazer toda a... Eu estou dando conselho como quem tem uma credibilidade, que eu passei no Level 1 e 2 e na época o 2 era considerado o mais difícil. Enfim, eu achei o 3 que eu tenho que escrever. Mas assim, eu fiz isso e funcionou muito bem. Aí você, durante 3 meses, você faz vários finais de semana, um simulado por fim de semana, fica 6 horas sentado, igual é no dia da prova. Porque tem um elemento até de cansaço, entendeu? Cansa você ficar 6 horas sentado. E assim, o conselho mais importante, nem vai para a prova se você não estudou. Porque você ficar 6 horas sem saber o que você está fazendo ali, patinando, é melhor fazer outra coisa, entendeu? Então assim, o conselho é, se for para jogar, joga para ganhar. E para ganhar o jogo, você termina de estudar o material 3 meses antes, pelo menos, e aí depois você fica... Isso aí sou eu, tá? Tem gente que faz em cima da hora e passa. E aí 3 meses antes você faz um simulado por fim de semana e depois você corrige o simulado e não deixa passar uma dúvida. Se você fizer isso, no Level 1 e no Level 2 você vai passar garantido. No Level 1 ele é mais apertado de tempo, mas é muito mais simples. O Level 2 é mais pesado de conteúdo. Só que eu voei no 2, porque eu estava numa fase boa, com a cabeça boa e consegui estudar bem. E no Level 3 ele é um bicho diferente. Você tem que zerar a tua cabeça, ler muito conselho de como é a prova, esse que eu estou te dando agora é um, entender que a prova é diferente, não ficar de salto alto, e ir lá e passar
E é muito legal, entendeu? E um outro conselho também, que isso daí é o meu, eu me dei melhor quando eu estudei o material core do Schweizer. Porque o que acontece? O Schweizer tem áudiozinho para você ouvir quando você está no carro, tem umas one-pagers lá que não sei o que lá, tem um monte de material acessório. Isso daí para mim foi mais uma distração do que ter me ajudado, entendeu? Videozinho, na minha época eu não sei se ainda tem aula da FK, a FK é muito boa tal, mas não precisa. Assim, no Level 2 eu fiz FK Partners. Eu estava tão preparado que eu ia pra aula e falava, meu, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Os caras ficam fazendo pergunta óbvia tal. Então, assim, ir pra aula presencial toma tempo, você vai até lá. Então, assim, eu acho que essa é a pegada. E você vai aprender a estudar sozinho, entendeu? Estudar sozinha. Então, é esse o meu conselho aí. Eu me senti quase na obrigação de te passar, já que você tá a fim de fazer, entendeu? Espero ter ajudado. Mais alguma coisa, turma? Todo mundo aqui ficou ouvindo falar esse negócio específico aqui, saudosista do CFA. Imagina, Luiz, meu prazer aí poder compartilhar um pouco das minhas histórias aí com vocês. Fechou? Obrigado. E tá vendo? A Beatriz respondeu. Concordo, quero estudar com calma e aprofundar os conteúdos, tanto para passar quanto para melhorar minhas habilidades. Não vou esquecer os conselhos. É isso, Beatriz. Confia que dá certo. A próxima turma, doutor Rafael. Então, eu vou fazer mistério aqui, né? Não sei quando, não sei se eu vou abrir outra turma. Mas, de novo, eu vou falar o que eu falei ali pro pessoal. O doutor Rafael aqui tá levantando a bola para eu cortar e eu não vou cortar. Eu tô agora muito focado em entregar o melhor que eu puder para a turma que eu tô agora. E o que eu posso falar aqui é que eu tenho uma missão de... Eu vejo um gap, e eu vejo como eu vejo esse gap, porque eu já fui analista, eu já contratei muito analista, e eu já fui cliente de analista, porque quando você está no buy-side, você é cliente de outros analistas. Você tem pessoas muito boas no mercado, mas eu vejo uma oportunidade através de treinamento mais assertivo, mais método para trabalhar. Nada substitui a inteligência da pessoa, mas uma inteligência... O que eu acredito? Eu acho que um cara com uma inteligência... Eu não estou falando do número do QI. Um cara com QI de 80, ele pode bater um cara com... Facilmente, aliás, bater um cara... Não estou falando... Não QI. O cara com uma inteligência, com alguma métrica de inteligência de 80, ele pode atropelar um cara com a inteligência de 100 se ele tiver as ferramentas corretas, o método correto e a mentalidade correta, a palavra de coach agora, mindset, né? E eu tenho isso muito claro na minha cabeça, e o que eu estou fazendo no meu programa de formação, ele é muito focado e tem um elemento central, é o modelo, é modelar, mas eu não estou dando curso de modelagem, na verdade, o bicho que eu quero formar é outra coisa, entendeu, que eu estou fazendo, e está sendo muito legal aí. Estou bem grato aí da turma que se inscreveu. Eu estou feliz também que não teve mais gente que se inscreveu. Teve várias pessoas que quiseram se inscrever, mas eu tive a disciplina de, quando eu fechei o carrinho, fechar o carrinho. E o meu... eu sei que as pessoas inventam muito, né? Vai fechar a turma, não sei o quê, vagas limitadas. Aí as pessoas às vezes pensam, como assim vagas limitadas? É um curso gravado e quantas pessoas compraram, mas assim, eu estou ensinando um assunto que é complexo, mas desconstruído em pedaços pequenos, na sequência correta. Eu realmente acredito que o aprendizado é muito mais rápido, mas tem uma demanda de conversa, de dúvida, e eu tenho uma capacidade hoje de atendimento limitada. Eu que faço os atendimentos e vou continuar fazendo assim.
Então isso daí torna a coisa, essa turma zero aí que eu estou entregando, vou deixar eles chegarem numa conclusão aí depois que eu concluir, depois que a gente terminar, mas eu vou continuar fazendo isso aí, formando uma turma boa para brilhar para ir bem no mercado aí, com muito trabalho, precisa de trabalho. Valeu, obrigado, Rafael. Fechado, pessoal? Então, obrigado, boa noite. Valeu.